No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio. Oi, gente, outro ponto de vista. Mais uma vez a gente se encontrando aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério. E de novo na mesa, né? A esposa e chefe, presidente Yumi. Oi, tudo bem? Estou feliz de estar aqui novamente com vocês e vamos embora. Nós vamos falar hoje sobre o episódio 20 e nós vamos falar sobre um episódio que já foi conversado em um momento anterior, que é o 14º. Esse episódio fala justamente sobre vícios e a gente vai tentar mostrar para vocês o que pode ser feito para a gente tentar melhorar ou tentar ajudar as pessoas que têm algum tipo de tratamento. É um episódio muito sério, assim como dos tratamentos das pessoas que ficam hospitalizadas, e a gente vai dar uma ênfase tão grande que nós vamos dividir ele em 2 episódios, tá bom? Então sejam bem-vindos de novo e vamos embora. Tá? Nós vamos fazendo o mesmo esquema de perguntas e respostas, então obrigado às pessoas que mandaram as perguntas. Mais uma vez, encaminhem para a gente aí as perguntas e a gente fica aguardando, tá bom? Obrigado. Então, eu fiz um resuminho das perguntas e aí das perguntas que nós recebemos, e aí eu vou perguntar para o Ricardo, então, tá bom? Rita, eles queriam saber, porque às vezes a pessoa que ela é viciada, a família também não consegue identificar e muito menos a pessoa, né? E como identificar, como ajudar tipo de nessa... vício você acha que ele está mencionando? Um foi droga. Droga? E outro foi a bebida. Vamos falar sobre a bebida, que é mais leve. Uhum. Espiritualmente falando, a gente já disse naquele outro capítulo, alguma coisa aconteceu para essa pessoa começar a fazer o consumo do álcool, né? E geralmente isso está ligado a vidas passadas. O que acontece dentro da visão espírita, o que acontece é que quando você passa por alguma situação que desperta o consumo excessivo ou uso excessivo, esse consumo, se ele for realmente muito descabido, muito descontrolado, pode levar a pessoa às vezes à morte em função disso. Então, a perda dos amigos, dos familiares e assim por diante, do emprego. Então, se a gente voltar para vidas passadas, geralmente algum episódio muito trágico causou esse início do consumo dessa droga. Por isso que é uma coisa que tem que tratar muito rápido, porque quando a pessoa tem um fator que desperta esse consumo muito forte, ele muitas vezes vai perdendo o controle e acaba às vezes morrendo em função disso. Depois que a pessoa morre, ela vai para um local especial, num plano espiritual, onde é feito um tratamento de regeneração. E nesse tratamento de regeneração, ele vai estar próximo de outras pessoas que também tiveram esse tipo de problema. Então, durante esse tratamento, chega um ponto que eles se acham tratados ou se acham melhores, mas não é verdade. Para ter uma ideia de esse vício da bebida vai precisar de 5, 6, 7 encarnações para conseguir realmente se desprender desse vício. Então faz de conta que no primeiro vício ele morreu. Na primeira vida, jornada da vida, ele morreu em função disso. Na segunda, ele ainda tem uma dependência muito grande. Na terceira, vai começando a diminuir. Na quarta, já vai ficando cada vez menor. Na quinta, já passa a ser um consumo talvez social. Numa sexta, se tiver, toma. Se não tiver, não toma. Na sétima, alguém oferece, às vezes a pessoa já não quer mais. Essa é mais ou menos a trajetória de todos os vícios.
Isso é repetido assim de uma forma cíclica em todas essas situações. Mas você acha que se a pessoa estiver nesse primeiro ciclo, ele começou a se viciar, tá viciado em bebidas, e aí você acha que no primeiro a gente consegue trabalhar espiritualmente? É muito difícil, é muito difícil. Nesses primeiros ciclos de vida, é muito difícil. Mas nós podemos, né, tá ajudando. Mas nunca é impossível. Difícil, mas não impossível. Ele pode estar tratando, ter as recaídas, mas sempre... Então, por isso que eu falo assim, a gente sempre orienta assim, quando tem um problema desse tipo, tem que entrar rápido. Tem que entrar o mais rápido possível e tem que ser realmente incisivo. Então, para isso, tem que contar com a família e com os amigos que estão próximos. E quando você vai fazer um tratamento desse tipo, todo mundo tem que ajudar. E é assim que geralmente acontece a composição na parte espiritual. Então, por exemplo, nós temos os nossos filhos. Se de repente um deles passar por um problema e começar a fazer uso excessivo de álcool e tornar-se viciado, dependente, se o resto da família não ajudar, não tem força para segurar, não tem força, porque é difícil. Existem algumas coisas que a aquisição é muito fácil. Cigarro e álcool é muito fácil você consumir. Seja menor de idade, é proibido, mas ele consegue muito fácil isso, tem um acesso muito fácil. Então, por exemplo, é duro, mas vai ter uma festa, né? Por exemplo, sei lá, um aniversário de alguém, um casamento, tem bebida. É difícil você conseguir controlar o hábito das outras pessoas para que não façam consumo. Por isso que é um tratamento difícil e requer muito, mas muito mesmo da ajuda da família e dos amigos que estão próximos. De repente o cara lá consegue desprender um pouco desse vício, tá? Aí vai lá jogar bola com o pessoal no fim de semana, depois do futebol, toma aí, toma aí, não, toma aí, o cara dá um gole e de repente, pá, desperta um start e aí vem. E depois tudo de novo. Engraçado, né? A pessoa fica bêbada, o pessoal acha muito engraçado e incentiva. Mas é triste porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? E muitas vezes isso compromete a vida dele. E depois assim, a pessoa, ela, como sei lá, se ele estiver no primeiro ciclo e ficar toda vez fazendo tratamento, além do tratamento médico, tratamento espiritual, chega uma hora que ele cansa também, né? Sim. Então desiste. E aí a família também acaba ficando cansado também de ter que sempre estar lá apoiando, ajudando e não mudando. E às vezes acha que é porque a pessoa é fraca, a pessoa não quer sair dessa situação. Não, né? E é difícil, porque a saúde pública, ela não tem estrutura para tratar. É muito... Existem locais de atendimento público, mas é muito difícil você conseguir. E se vai fazer um tratamento desse, é muito caro. Por isso que às vezes a família se descapitaliza mesmo no desespero de tentar ajudar, mas se não, às vezes não surte efeito, é difícil. Então o problema não é só ter dinheiro, tem que haver uma mobilização de toda a família, uma mobilização de todos os amigos de forma ostensiva, tem que ser direto, em todo momento, em todo período do dia. Porque espiritualmente, você sabe o que acontece, por exemplo, assim, de repente um dos nossos filhos começa a consumir, né, o álcool de forma excessiva. Espiritualmente, o que acontece com esse filho? Como a energia negativa, né? Se você está numa energia negativa, você vai atrair espíritos negativos. E eu acredito que quando a pessoa ela é viciada, ela vai atrair espíritos que também têm afinidade com isso. Exatamente, né? Isso. Por isso que tem que ter uma ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, e precisa ter um trabalho também espiritual.
não dentro necessariamente da Da doutrina espírita, mas um trabalho espiritual é fundamental. Então, quando esse trabalho espiritual pode ser feito ou deve ser feito, se possível, todo dia. Ou seja, É como se fosse fazer uma limpeza. sim, Né, mas quando uma pessoa tem essa dependência, ela está irradiando isso. Está irradiando, é um padrão de energia, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa dependência, eu estou irradiando em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares, eu estou irradiando essa energia. E existem espíritos que sentem essa minha energia. E aí o que acontece? De repente, faz de conta que você é um espírito. Você vê que eu tenho essa propensão a querer consumir álcool. O que você faz? Se você é um espírito que está aqui na Terra e tem essa tendência a querer sentir a vontade de beber novamente, é porque você é um espírito que está num processo evolutivo ainda muito baixo. Aí o que você vai fazer? Assim, querendo saciar a sua vontade, você vai encostar em mim, né? Você vai irradiar sua energia e com isso, esse padrão de energia ele amplia, ele fica mais intenso. Com isso, outros espíritos vão chegar mais mais um, e vai me dando aquela vontade louca de beber. Puta, aí que derruba. E você acha que ajudaria, tipo, a pessoa ela quer sair muito dessa, mas às vezes ela tem esses pensamentos, né? Porque vem aquela vontade, e ajudaria a fazer com que ele tire o foco desse pensamento? Mas com certeza, mas por isso que eu falo, tem que ser ostensivo. Essa pessoa não pode ficar de bobeira, tá? Não pode ter aquele momento assim de, pô, caramba, o que eu vou fazer? Tem que estar constantemente em atividade ou voltada para algum tipo de objetivo de execução, de trabalho. Não ficar de bobeira lá, tipo, agora eu vou ficar descansando, vou deitar. Puta, isso é horrível. Porque a família às vezes vê que é uma doença e começa a poupar, né? Então, tipo assim, melhor não ir trabalhar, melhor ficar mais perto da gente. E aí ele tem tempo mais ocioso, que na verdade, né? é por isso que eu falo, é difícil, né? Tem um ciclo. Quando a pessoa começa a consumir e vai ficando cada vez mais dependente, ela começa a perder os seus padrões sociais e morais. Vai perdendo mesmo. Aí o que acontece? Começa a beber, começa a destratar começa a destratar outro, aí começa a criar um mal-estar, às vezes na família, cria um mal-estar entre os amigos, faz uma brincadeira indecorosa, uma brincadeira que acaba ofendendo as pessoas. Aí o que acontece? Ela acaba sendo afastada, mas muitas vezes são esses espíritos que eu estava falando. Então, tipo, você acaba encostando em mim e mais 2, 3, 4 amigos teus acabam encostando em mim e fazem com que de repente eu tenha um surto aqui no estúdio, fique irritado, distrate a equipe ou fale alguma besteira, e aí chega uma hora que as pessoas vão se afastando. Tem uma dúvida de uma pessoa que mandou. Ela falou assim que é uma pessoa, é um companheiro, ele é um executivo e ele iniciou bebendo assim socialmente e por causa do trabalho também, né? Esses fechamentos de contrato, alguma coisa, e saem com os outros clientes executivos e começou a beber assim. O início foi isso. E depois, assim, em casa era para relaxar, ter um relaxamento, e aí começou a ser diariamente. Mas, assim, para os amigos, ele é uma pessoa, quando ele bebe, ele é uma pessoa super alegre. E quando ele não bebe, é uma pessoa muito depressiva. E a esposa, a companheira, ela acha que ele é viciado e já conversou com ele falando, você precisa de um tratamento. E a briga é essa, porque ele não acha que ele tá viciado. E ela pergunta, se ele não reconhece, mas ela acha que ele precisa de ajuda,
espiritualmente tem como ajudá-lo? Porque médico, ele não quer saber, né? Porque para ele não é viciado, mas ela gostaria de estar ajudando de alguma maneira. Então, é claro que espiritualmente, através da limpeza espiritual, através da boa vibração, dos bons pensamentos, você vai afastar esses espíritos. Mas as pessoas precisam estar treinadas para isso, não é qualquer um. Não adianta só lá ficar rezando, achando que com isso você vai conseguir afastar. As pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho precisam estar treinadas para isso, porque qual a seriedade disso? Então, por exemplo, de repente, na boa intenção, você está falando de repente da minha pessoa, tá? E na sua boa intenção, você tem uma formação religiosa, independente da religião, você tem uma boa índole, tem muita fé, acredita na sua religião, aí de repente você faz uma oração para tentar me ajudar. O que acontece? Se você não tiver muito preparada, né, dentro desse contexto de trabalhar na espiritualidade, não necessariamente dentro da doutrina, o que vai acontecer? De repente, esses 4, 5 espíritos que estão me acompanhando vão te atacar. Para brecar, né? Não, e aí o que acontece? A gente começa a brigar. Você vai ficar mais brava ainda. Chega uma hora que você fala assim, pô, se vira então, você não quer a minha ajuda, então não vou mais te ajudar. E é o que eles fazem? Eles fazem de propósito para justamente ele cortar as conexões, eventualmente, de todas as pessoas que possam me ajudar. E é o que acontece com o pessoal que muitas vezes mora na Cracolândia. Você sabe, eu fiquei lá muito tempo atendendo o pessoal da Cracolândia. E é a mesma coisa com droga. Só que a droga, o que acontece? Aquele estágio inicial, começa lá falando que eu não dependo de nada, eu tenho controle, eu uso quando eu quero. Aí de repente acontece alguma situação muito delicada na vida, a pessoa fica muito decepcionada ou passa por um momento de alto estresse, começa a aumentar o consumo, e aquilo lá, primeira, segunda, terceira, dependendo da fase de vida em que ela está, se ela pegar nas fases iniciais, ou na fase de desprendimento, nas fases iniciais, basta cheirar, não precisa nem ter consumo, basta cheirar. Então de repente você morreu na primeira fase por uso excessivo de droga, aí numa segunda fase, às vezes só de ter alguém por perto que está consumindo um bazardinho, puta, já vem aquele sentimento a vontade, né, de prazer de consumir novamente. Puta, aí dá o start, aquela história de sempre. Começa, sabe controlar, que não é viciado, que não depende disso, começa a falhar no estudo, começa a falhar no trabalho, começa a cometer muitos erros, começa a atrasar, começa a dormir demais, começa a perder emprego, os amigos vão se afastando, tudo em função desse processo. Aí começa a vender as coisas de casa, e na grande maioria das vezes a família acaba abrindo mão porque não aguenta mais. Geralmente é a mãe que tem mais tolerância para ficar junto com o filho, mas de repente a casa não tem mais nada. Às vezes a mãe que liga e pede ajuda para a polícia, falando que tá me batendo. E muitas vezes era um filho amoroso, bom, mas entrou nessa situação. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Muito difícil para sair, muito difícil. Quando a gente fala de tratamento, desculpa, é importante a gente colocar que, óbvio, não adianta só fazer o tratamento espiritual. Tem que ter uma supervisão de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, fazer terapia. A família tem que entrar junto nesse contexto, mas... É um trabalho conjunto, né? Às vezes tem que internar, às vezes sem internação não consegue segurar essa onda. É difícil, não é fácil.
Por isso que eu acho assim, se você passa por um problema desse tipo, se tem alguém na tua família, você conhece alguém, não perde tempo. Primeira coisa, a pessoa tem que entender que ela está dependente. Primeira coisa é isso. Segunda, vai procurar ajuda médica, não espera. Quanto mais rápido você entrar, mais fácil de tentar retroceder esse processo de dependência. Mas se não, você vai se afundar e você vai levar todo mundo que gosta de você para esse buraco. E pouco a pouco as pessoas vão se afastar. Chega uma hora que você está sozinho. Como eu falei para Yumi, a gente ainda faz até hoje trabalhos aí na região da Cracolândia, na região da Sé, e a história é a mesma. A história é sempre a mesma. Quando as pessoas estão boas, você tem dó daquela pessoa, mas é um momento que ele vive que tem um certo raciocínio lógico, mas quando consome é muito triste. Então você imagina, aqui falando de uma pessoa que sofre obsessão de espíritos, né, sem ser um consumidor consumado, né, contumaz. Imagina nessas regiões, quando as pessoas entram nesses pontos, como é que você vai ajudar? Puta, precisa ter muito amor, precisa ter muita força de vontade, precisa ter muita fé, senão não resgata. Mas é possível, hein? Não pode perder a esperança. É possível sim recuperar, mas não é fácil, tá bom? É isso. Fala aí. Não é isso. Então, se vocês precisarem de ajuda, né, ou tirar dúvidas, ou fazer perguntas mesmo, nós estamos com o nosso WhatsApp, que é o 99727-9485, ou então por e-mail, outropontodevista87@gmail.com. E estamos em todas as plataformas, né? O YouTube, Spotify, o Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Podbeans, Apple e Amazon. E o WhatsApp, né? E temos o nosso WhatsApp da linha médica, né? Que é outropontolinhamédica@gmail.com. Aí esperamos vocês. Esse assunto que a gente está colocando hoje é tão delicado que a gente vai dividir em 2 episódios. Então, se você quiser, entre em contato conosco, mande aí perguntas, essas coisas, para a gente tentar colocar no próximo episódio. Então, o episódio seguinte, o 21º, nós vamos novamente voltar a falar sobre esse assunto, mas tendo um outro tipo de abordagem, porque a gente realmente fica preocupado com isso. Tá bom? Então é por isso que a gente fala, toda quinta-feira a gente faz o trabalho com a linha médica, mas de novo, tem que estar preparado para fazer esse tipo de trabalho. Não adianta só ter boa vontade, não adianta só, vamos rezar, tem que estar treinado. É uma coisa muito séria. Se você não conseguir um padrão vibratório bom, você simplesmente vai cutucar esses espíritos que estejam na proximidade dessa pessoa, obsediando essa pessoa, e às vezes eles voltam com mais raiva. Então não existe nada mais forte do que o amor de uma pessoa por outra, mas às vezes você precisa de gente treinada e especializada para te ajudar nessa situação. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia. A gente vai ter o 2º episódio ainda falando sobre o mesmo assunto. E se você quiser, então manda a pergunta pra gente, entre em contato conosco, manda mensagem, se inscreva, dá o like e compartilha. Tá bom? O que a gente quer realmente é tentar ajudar. E se você estiver passando por essa situação, não tenha constrangimento, não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda antes que seja tarde. Tá bom? Mais uma vez, obrigado Yumi, obrigado a toda a equipe do Estúdio Rocha e com nós mais outro ponto de vista. Até a próxima, pessoal. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Se inscreva aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá.
com paciência e vontade. E apoio sempre dá. A quem te ama e te dá.